o 20 Shopping Centers, que é o VISC11, administrado pela BRL Trust e gerido pela 20 Partners, fundo que tem 221.476 cotistas, anunciou a sua 8ª emissão de cotas. Ato do administrador, 8ª emissão de cotas vai ser uma 476 no valor de até 105 milhões de reais. Tem direito de preferência na proporção de 5,12%, não tem direito de sobra e tem um montante adicional. O preço é de R$ 115,76, esse preço é baseado no valor patrimonial no dia 26/9, acrescido de 1%. Então, a emissão sai um pouquinho acima do patrimonial, né? E quem vai coordenar a oferta, a coordenadora líder da oferta, vai ser a própria 20 Partners. E ela não cobrará nada por esse serviço. Os demais custos serão arcados pelo fundo. Quais são os demais custos? Se você já teve curiosidade de pegar um prospecto inicial, tem o detalhamento dos custos de uma oferta. E aí eu vou chutar aqui uns 95% de todos os custos é o custo da distribuição. É o que o coordenador líder cobra, recebe e repassa também, né? Não fica tudo para o coordenador. Mas é o custo da distribuição. Esse é o serviço mais caro. Precisa de advogado, precisa de vários prestadores de serviços que cobram, vou dizer que seja barato, um advogado, se não me engano, cobra uns 200 mil reais numa emissão, mas no total, no volume total da operação, não é tanta coisa assim, proporcionalmente, né? A maior parte dos custos ficam com quem distribui, o coordenador líder e o pool, o sindicato, o pool de distribuição que ele forma. Então, aqui o que a 20 está falando, eu vou fazer isso, a distribuição, não vou cobrar nada pela distribuição, e os outros custos ficam para o fundo. Então, é como se essa distribuição custasse para o fundo 5% do que custaria uma distribuição normal. Não é que ela custa 5%, hein? Veja bem, digamos que fosse uma distribuição normal e que fosse ter taxas de 3% sobre o valor, tá? O que eu quero dizer aqui? 5% de 3 seria 0,15. É isso, tá? Deixando mais numérico esse meu exemplo aqui. Então, em relação ao custo da cota, bom, né? Como a própria 20 vai coordenar. E por que a própria 20 vai coordenar? Porque é uma colocação que provavelmente vai ter como principal subscritor um único cara, né, que seja a BR Malls, muito provável. Tinha até comentários sobre isso aqui. Também por isso que não tem, na minha interpretação, não tem direito de subscrição de sobras. Agora, o que me chamou a atenção é que eu achei o valor pequeno, é 105 milhões, mais um adicional de 20%. Então, 105 milhões, 20% a mais, vai para 126 milhões. A operação toda é de, se não me engano, 400 milhões, 411 mil. E a 20 vai ficar com 55%. Então ela tem que pagar 220 milhões pelo shopping. E está aqui levantando um pouco mais de 125 milhões. Se eu olhei certo o caixa dela, tem uns 30 milhões. Então a minha impressão é que mesmo com o montante adicional, não dá exatamente o valor que eles têm que pagar pelo shopping. Então, talvez tenha uma operaçãozinha de securitização aí. Talvez venha ainda uma securitização. Pergunta do Bruno aqui, ó. Custos de escrituração são cobrados posteriormente? Eu acho que sim, Bruno. Eu já tenho o escriturador, né? Todo mês ele recebe o dele lá, e geralmente o escriturador ele também tem um variável. Então, eu acho que é posteriormente. Aumentou o número de cotas de cotistas, aumentou um pouco o escriturador, o quanto ele recebe. Tá? Não tenho certeza, mas acho que sim. Então, a emissão, evidente, era, como eu falei, só faltava o VISC anunciar a emissão para pagar o Campina Shopping. Lembrando, VISC, XP Malls e Mall 11 vão comprar o ativo. E no próprio
fato relevante, não foi um fato relevante, foi um comunicado ao mercado da BR Properties, desculpa, da BR Malls, ela dizia que haveria possibilidade, ela dizia assim, ó, o preço é 400.411.000, mas as condições de pagamento ainda não foram definidas, sendo certo desde já que é possível que a gente aceite receber em cotas. Então é bem provável que, se eles colocarem isso no texto, vá acontecer. Eu falei bem provável que o 20 seja um desses, porque já fizeram no passado, né? Já fizeram com a Rede Globo, já fizeram com a Ancara e tal, já conhecem bem como fazer essa operação. E pelo fato de, no fato relevante de emissão do MOL 11 não ter direito a sobras, direito de preferência, eu falei, olha, eu estou achando que o pessoal do MOL vai fazer também. E aí veja aqui, ó, no fato relevante de emissão da 20 Partners, do VISC 11, só tem direito de preferência, mas não tem direito a sobras do direito de preferência. Então, muito provavelmente, é isso que vai acontecer. Muito bom, obrigado, Fernando, bem lembrado. Teve um comunicado ao mercado, o VISC está vendendo um shopping, então o lucro dessa operação deve compor o pagamento. Muito bem lembrado, é que não foi fato relevante, né? Foi comunicado ao mercado, e aí eu não pus no meio do caminho. Podemos até levantar aqui, daqui a pouco eu vejo se tem ali no comunicado ao mercado qual que é o lucro da operação. Mas aí sim, faltava pouco, e aí muito provavelmente compõe a conta fecha com isso. A emissão mais o lucro da venda de uma participação de shopping. Obrigado, bem lembrado mesmo. Depois tinha alguma... Aqui, ó, o Estudo Afis também estava dizendo a mesma coisa. O VISC 11 não vai vender 9% do Minas Shopping, vai vender e provavelmente o lucro da operação vai compor. O lucro da operação não, né? O lucro tem que ser distribuído. O principal da operação compõe o pagamento. Aí o Webner está pedindo para comentar que o valor da cota é maior do que o valor de mercado. Então, o VISC está negociado nesse momento, fechou na sexta-feira. Quanto aqui? Deixa eu ver no site, no Clube FI. Fechou a 111,49. E o preço é 115,76. Então, para quem é cotista e vai receber o direito de preferência, é pouco provável que vá ter interesse em exercer o direito de preferência. Aí você fala, pô, mas então é sacanagem com o cara que tem direito de preferência? Não, vai lá e compra na bolsa. Se você vai ter direito de preferência, ó, você vai ter direito de preferência, você vai ter 5,12% da sua posição de cotas. No mercado secundário, você tem direito de comprar e vender o que quiser, quando quiser, o preço que quiser. Entende? Quando eu falo assim, não dou tanta importância para esse negócio da emissão, se é acima, se é abaixo. Eu participo de pouquíssimas emissões. Quando vem a emissão, o administrador, o gestor, tem os motivos dele para fazer a emissão, e aí ele fala, olha, você tem agora direito de comprar 5%. Eu olho e falo, valeu, obrigado. Amigo. Eu vou comprar 5, 7, 10% a mais do fundo quando eu tiver interesse. Esse é o momento do fundo que está fazendo a emissão, ele precisa fazer isso agora. Eu não preciso comprar agora. Então, se eu tenho dinheiro, se eu estou querendo alocar mais naquele segmento, naquele fundo, e o preço da subscrição me interessa, ok, eu posso exercer, no todo ou em parte. Mas lembra que a cota é negociada em bolsa. Essa é a 8ª emissão de cotas do fundo, ele é negociado em bolsa há uns 6, 7 anos já, né? Então, Webner, você vai receber direitos e não vai, em sã consciência, não vai exercer os direitos. Afinal de contas, não tem por que você pagar mais caro no direito do que poderia pagar na bolsa. Mas nada impede você comprar em bolsa, e mais do que os 5% que você tem direito, se quisesse. Então, não tenho muitos comentários, é só não acho um detalhe tão importante assim. E é bem provável que o subscritor seja, então, a BR Malls. E por que ela pagaria ágio? Porque ela vai comprar um valor gigantesco
que numa operação só, para ela vai valer a pena, vai trocar um shopping por um portfólio de todos os outros fundos. Se ela fosse fazer isso no mercado secundário, ela pressionaria o preço das cotas muito mais do que essa diferença que tem aí entre o preço de tela e o preço de subscrição. Então, provavelmente ela vai comprar, vai sobrar para quase tudo dessa oferta e ela vai comprar a totalidade dessa emissão. Se alguém exercer, pode ser, primeiro, alguns desavisados, né? Emissão, gosto do shopping, tal, gosto do fundo, vou acompanhar a emissão, não prestar atenção na diferença do preço do mercado para o preço de subscrição. Kinea fez isso um tempo atrás e um monte de gente subscreveu. Então tem um pessoal desavisado e pode ter alguns investidores profissionais ou pessoas físicas de grande porte que também enxergam essa situação. Apesar de estar mais caro, o volume, quer dizer, aumentar a minha posição em 5% é tanta coisa que se eu fosse comprar na bolsa eu ia pressionar o mercado. Então eu tenho a oportunidade de comprar de uma vez só, vou comprar mesmo pagando esse ágio. Mas isso deve ser uma quantidade pequena e provavelmente BR Malls vai ser o grande comprador. E aí viabiliza toda a operação lá de compra do Campina Shopping, que na semana passada foi alvo de comentário aqui do Danilo Barbosa, baita comentário, cara que manja muito de shopping. Né? Bom, com isso, o último fato relevante de operação para levantar recursos, seja em dinheiro, seja em cotas, para pagar pelo Campina Shopping. Agora, a história está ainda no começo, a gente vai saber muito mais detalhes em breve. O que acontece é que os 3 fundos anunciaram suas emissões e, consequentemente, entraram em período de silêncio. Então, né, o gestor pode falar disso por enquanto. Daqui a pouco, sai o fato relevante mesmo da operação. Vou aqui considerar que ela vai sair, tá? Precisa ser aprovado pelo CAD primeiro. Daqui a pouco sai o fato relevante mesmo. Então, ó, saiu o negócio. Campina Shopping foi vendido, VISC levou 55% e pagou de tal forma, XP Bonds levou 20,5% e pagou de tal forma assim. Daqui a pouco a gente vai saber todos os detalhes mesmo e, quando possível, evidentemente, os gestores vão poder falar, seja dando entrevistas, seja nos seus relatórios gerenciais. Por enquanto não tem muito o que falar. No relatório gerencial eles podem, né? Talvez tenha algum comentário. Semana que vem começam a sair relatórios gerenciais, né? Dos fundos. Talvez tenha uns detalhes aí nos relatórios do VISC, do XP Malls e do MOL 11, né? Agora fui cutucar, agora sim, tô vendo que começou a girar aqui o chat, aí falei, opa, o que estão falando aqui? Já é assuntos paralelos. Sim, Jaime, primeiro, legal saber que você é novato no Fatos Relevantes, seja muito bem-vindo, lives aos sábados, 17 horas, com um resumo dos fatos relevantes, e não raro, com entrevista aos gestores que divulgaram fatos relevantes durante a semana. Mais tarde tem o cara a cara, se você estiver por aí, você vai poder entrar e participar aqui junto comigo. E de vez em quando também aparece um amigo aí, um analista, um professor, um monte de gente que participa, estão sempre convidados. Vamos lá. Se tiver mais dúvidas em relação ao VISC, é só perguntar. E depois tem o cara a cara, né? Perguntas e respostas aqui. Só um minutinho. Aqui. O meu outro computador aqui que me auxilia com a apresentação de slides saiu. Deixa eu conectar ele de novo rapidinho. Enquanto isso, eu vejo alguma coisa que eu possa ir comentando. Por exemplo, aqui, ó. João Carlos do Vale falando que ontem, entrevista com Manuel Puig e participação do Danilo Barbosa foi demais, e foi mesmo. Até conto um detalhe